A pedra que não pode ser olhada. 5 aventureiros entraram naquele templo. Nenhum sabia ao certo o que os esperava lá dentro. Mas todos sabiam de uma coisa: o que habitava aquelas ruínas havia transformado centenas de homens em estátuas de pedra, e nenhum deles havia voltado para contar. O vilarejo de Alden Moor ficava encravado entre 2 montanhas cobertas de névoa, no extremo nordeste do reino de Verat. Era o tipo de lugar onde as pessoas não faziam perguntas, onde os anciãos falavam baixo quando o assunto envolvia a floresta que ficava além do rio, onde as crianças eram proibidas de brincar depois que o sol começava a se pôr. Durante anos, os moradores conviveram com o desaparecimento de caçadores, exploradores e até de um batalhão inteiro de soldados enviados pelo rei para investigar as ruínas de Vasqueret, o antigo templo da deusa cega, erguido séculos atrás por uma civilização que havia sido apagada do mapa tão completamente que nem o nome sobreviveu nos livros. O que restou de Vasqueret era um conjunto de torres quebradas, muros cobertos de musgo negro e um corredor subterrâneo que descia em espiral para o coração da montanha. E em algum ponto nesse labirinto, algo vivia. Algo que encarava de volta. Foi o anão que chegou primeiro. Gorat Pedra de Ferro não era alto. Nunca seria, mas tinha ombros largos como uma porta de estábulo e um machado de 2 lâminas que carregava nas costas como se fosse um cobertor. Ele tinha passado os últimos 3 anos como mercenário nas guerras fronteiriças entre Verat e o Império de Sal, e carregava no rosto uma cicatriz horizontal que cortava o nariz e ia até amassando o rosto esquerdo. Ele não falava muito. Quando falava, era direto. Gorat havia recebido uma carta. Não sabia quem a havia mandado. Só sabia o que ela dizia. Vasqueret. Há algo lá que vale mais do que ouro. Venha, se tiver coragem. Ele tinha coragem de sobra. Paciência para bobagens? Não. A elfa chegou no dia seguinte. Sylvain Duskwisper tinha olhos da cor de folhas no outono e cabelos tão claros que pareciam prata quando a luz os tocava. Ela era arquimaga, ou havia sido, antes de ser expulsa da torre de iluminar por razões que nunca discutia com estranhos. Usava uma capa surrada de viagem e carregava uma equipe comprida de madeira de carvalho negro entalhada com runas que pulsavam levemente na escuridão. Sylvain havia chegado a Alden Moor seguindo registros. Décadas de pesquisa em arquivos emolorados e pergaminhos fragmentados a haviam levado até uma única referência a Vasqueret. Um relato de um sobrevivente, séculos atrás, que havia descrito o templo como o local onde a Gorgona havia sido aprisionada por um deus esquecido, selada por 3 lacres e guardada por provas que separavam os dignos dos tolos. O sobrevivente havia ficado louco logo depois de escrever o relato, mas os dados estavam lá. Sylvain queria entender a magia que havia construído aquele lugar e, se possível, controlá-la. O ladrão apareceu sem ser convidado. Ninguém viu Thomas Cinzas entrar na estalagem. Ele simplesmente estava lá, num canto escuro, comendo um pedaço de pão e ouvindo as conversas ao redor com aquele sorriso discreto que os ladrões desenvolvem quando estão prestes a fazer algo que provavelmente não deveriam. Tomás era humano, magro, com dedos longos e um rosto que parecia ter sido feito especialmente para desaparecer em multidões. Não era bonito nem feio, não era alto nem baixo. Usava roupas escuras de couro e carregava 2 punhais nas coxas que a maioria das pessoas não perceberia até ser tarde demais. Ele havia chegado a Alden Moor por acidente, seguindo rumores de um tesouro antigo que o informante bêbado havia mencionado numa taverna a 50 quilômetros dali. Quando ouviu Gorath e Sylvain discutindo Vasqueret em voz alta, porque anões não têm o hábito de sussurrar, ele decidiu que sua agenda estava subitamente livre. A clérigo chegou na manhã do 3º dia. Mara de Braga era uma humana de meia-idade com o tipo de calma nos olhos que as pessoas desenvolvem quando já viram coisas suficientes para saber que entrar em pânico não resolve nada. Ela servia a Theron, o deus da vigília, uma divindade menor associada à proteção e à clareza de mente. Não o tipo de deus que fazia milagres espetaculares, mas o tipo que garantia que você conseguia pensar direito quando sua vida estava em jogo. Mara havia sido enviada pelo seu templo.
A Ordem havia recebido relatórios de que algo nas ruínas de Vascareth estava começando a se mover novamente. Estátuas de pedra haviam sido encontradas a distâncias cada vez maiores da floresta, não apenas caçadores, mas fazendeiros, mercadores. Como se a coisa lá dentro estivesse acordando, como se o raio de ação estivesse aumentando. Ela não havia vindo para destruir o lugar. Havia vindo para entender se havia como deter o que estava acontecendo sem precisar disso. O quinto membro do grupo foi o mais difícil de convencer. Pip Dedolev era um halfling. Tinha pouco mais de 1 metro de altura, pés peludos, nariz grande e uma expressão permanente de leve preocupação que as pessoas confundiam frequentemente com estupidez. Ele havia sido recrutado por Tomás, que precisava de alguém que soubesse abrir fechaduras, e Pip era reconhecidamente o melhor ladrão de fechaduras de 3 condados, apesar de nunca ter roubado nada que não pudesse ser legalmente justificado como emprestado indefinidamente. Pip não queria ir a Vascareth. Ele havia dito isso claramente, havia dito de novo, havia insistido, argumentado e por fim concordado em ir apenas porque Tomás havia prometido que ele ficaria com a maior parte do tesouro, e porque, no fundo, Pip tinha uma curiosidade irresistível por coisas que não deveria saber. Era seu pior defeito. Ou seu melhor. Dependia do dia. Os 5 partiram ao amanhecer do 4º dia, cruzando o rio de pedra que marcava o limite entre o território habitado e a floresta antiga que cercava as ruínas de Vascareth. A floresta tinha nome, Urenvast, e não era o tipo de floresta que aparecia em histórias de crianças. Não havia pássaros, não havia som de insetos. As árvores eram enormes, com cascas negras que pareciam carvão, e os galhos se entrelaçavam tão densamente acima das suas cabeças que a luz do sol chegava em fragmentos finos, como raios de poeira dentro de um quarto fechado. Goreth ia na frente, o machado na mão, com o tipo de postura de alguém que esperava ser atacado a qualquer momento e estava confortável com essa possibilidade. Sylvain caminhava logo atrás, os olhos se movendo constantemente entre as árvores, os dedos próximos ao cajado. Ela havia ativado um encantamento de detecção baixo, um feitiço sutil que a deixava sensível a concentrações de magia ao redor. O ar dentro de Urenvast era denso de energia antiga, não perigosa por si só, mas o tipo de sensação que você tinha quando entra numa sala onde algo havia acontecido e que os ecos ainda não haviam se dissipado completamente. Mara rezava em voz baixa enquanto andava, não de medo, mas como o hábito de alguém que acreditava que manter a mente centrada era uma forma de proteção tão válida quanto uma armadura. Thomas andava em silêncio. É o que os ladrões fazem, e lhes observam. Pip estava no final do grupo, tropeçando ocasionalmente nas raízes expostas e murmurando palavrões em Halfling que os outros fingiam não ouvir. Levou 4 horas para cruzar Urenvast. Não houve ataques, não houve monstros, mas havia estátuas. Distribuídas pela floresta em ângulos impossíveis, como se as pessoas tivessem sido petrificadas no meio de um passo, no meio de uma corrida, no meio de erguer uma arma, havia figuras de pedra. Dezenas delas, algumas cobertas de musgo, claramente antigas, outras assustadoramente limpas, preservadas, com expressões que ainda carregavam o momento exato em que haviam sido capturadas. Ninguém falou sobre as estátuas enquanto passavam por elas. Havia coisas que você não precisava discutir para entender. As ruínas de Vascareth apareceram quando a floresta abriu repentinamente, como se as árvores tivessem decidido recuar. À frente deles, erguia-se o que havia sobrado de um templo, 3 torres parcialmente destruídas, um pátio central coberto de pedra negra polida e no centro do pátio uma entrada descendo em escadarias para a escuridão abaixo. E na entrada havia uma porta. Não era de madeira, não era de ferro. Era feita de uma pedra acinzentada diferente de tudo ao redor, polida como espelho, e gravada nela, em linhas profundas, havia 2 imagens simétricas. De um lado, uma figura resolvendo algo, padrões, linhas, o tipo de imagem abstrata que sugeria pensamento. Do outro, 2 figuras em embate físico, fortes, resistindo contra algo imenso. Abaixo das imagens havia uma inscrição em língua antiga.
Sylvain demorou um momento para traduzir. Quando terminou, disse apenas: 2 portões guardam o caminho. Somente os que pensam e os que resistem podem passar. Os que tentam forçar o primeiro serão repelidos. Os que tentam calcular o segundo serão esmagados. Gorath olhou para a porta. Depois olhou para Sylvain. Então tem 2 provas. Aparentemente, uma de cabeça, disse Thomas, inclinando o queixo para a imagem da esquerda. E uma de músculo, completou Mara. Pip estava olhando para as imagens com aquela expressão de preocupação que era a expressão padrão do seu rosto. Mas havia algo mais lá, a concentração discreta de alguém que estava guardando uma informação para mais tarde. A primeira prova estava além da porta. Não havia nada do lado de fora. A porta simplesmente abriu quando Sylvain pronunciou um encantamento de abertura. O mecanismo estava velho, mas não quebrado. Ela abriu com um som de pedra raspando pedra, revelando uma escada larga descendo para uma câmara subterrânea iluminada por cristais incrustados no teto que emitiam uma luz azul pálida, fria e constante. A câmara era circular, com paredes de pedra cobertas de inscrições. No centro, havia uma plataforma elevada com um objeto sobre ela, uma esfera de cristal do tamanho de uma cabeça, pulsando com uma luz interna fraca. Ao redor da plataforma, no chão, havia 6 pedestais dispostos em um círculo. Em cada pedestal havia um símbolo diferente. E entre os pedestais, incrustas no chão, havia linhas que conectavam alguns símbolos a outros, formando um padrão complexo. Em nenhum lugar havia uma instrução, apenas os símbolos, as linhas e a esfera pulsando no centro. Gorath cruzou os braços. O que a gente faz? Ficamos parados e pensamos, disse Sylvain já se agachando para examinar as inscrições nas paredes. Isso é um enigma de ativação. A esfera precisa ser alimentada com a sequência correta. Tocar nos pedestais na ordem errada provavelmente tem consequências. Que tipo de consequências? Perguntou Pip. O tipo que normalmente vem acompanhado de muito fogo ou muito gelo. Pip recuou um passo da plataforma. Durante os 20 minutos seguintes, Sylvain e Thomas trabalharam juntos. A maga analisava os padrões nas paredes, identificando referências a constelações. Os símbolos correspondiam a estrelas e as linhas no chão replicavam conexões astronômicas. Thomas, que havia passado parte da juventude trabalhando num porto de onde olhava as estrelas para se orientar em roubos noturnos, reconheceu 3 dos padrões imediatamente. A sequência era uma constelação. Havia uma única constelação que conectava todos os 6 símbolos sem repetição, a serpente deitada, que os navegantes do sul usavam para encontrar o norte durante o inverno. Sylvain tocou os pedestais na ordem correta. A esfera pulsou uma vez, forte, e a câmara inteira tremeu levemente. Depois, a parede oposta à entrada deslizou para o lado, revelando uma segunda escada descendo ainda mais fundo. Próximo à prova, disse Gorath, com um tom que não era entusiasmo nem medo. Era o tom de alguém que está executando um trabalho. A câmara da segunda prova era diferente. Era maior. O teto estava tão alto que a luz dos cristais mal chegava lá. E no centro não havia um objeto enigmático. Havia uma porta. Mas entre eles e a porta havia uma fissura larga no chão, de pelo menos 3 metros, com profundidade impossível de medir. E presa ao teto, conectada à porta por correntes de metal, havia uma plataforma de pedra, como uma ponte levantada que só poderia ser abaixada de uma maneira. Nas paredes em alto relevo havia esculturas de figuras segurando a ponte acima da fissura. As figuras eram dobradas, tensionadas, os músculos marcados em pedra com detalhes quase dolorosos. E havia uma alavanca do lado oposto da fissura, do lado deles, conectada por correntes à plataforma suspensa. A alavanca estava travada com uma corrente grossa de ferro, e a corrente estava presa por um cadeado. Pip Dedleve piscou. Olhou para cadeado, olhou para Thomas. Thomas sorriu. 2 minutos depois, Pip havia aberto o cadeado. Ele havia carregado as ferramentas na bolsa o pouco todo, esperando por uma oportunidade assim, e a alavanca estava livre. Mas quando Gorath puxou a alavanca para baixo, ficou imediatamente claro que o mecanismo exigia um peso enorme para manter a plataforma abaixada. Gorath chamou Mara. Os 2 juntos mal conseguiram.
Sylvain encantou a si mesma com o feitiço de força e se juntou a eles. Com os três segurando a alavanca para baixo com toda a força, a plataforma desceu e permaneceu na posição. Corram, disse Goreth, através dos dentes cerrados. Corram agora! Thomas e Pip atravessaram a plataforma em segundos. Sylvain soltou a alavanca e correu. Mara correu. Goreth foi o último. Ele soltou a alavanca e saltou, aterrissando na borda da plataforma no exato momento em que ela começava a subir de volta, rolando para o lado da porta com um impacto que o fez gritar um palavrão em anão que nenhum dos outros entendia, mas que comunicou claramente sua avaliação da situação. A porta se abriu. Além dela havia uma câmara final. E na câmara final havia água. O chão havia sido inundado em algum momento. Uma camada de água turva de talvez 20 centímetros de profundidade cobria todo o espaço. O teto era alto, com colunas quebradas saindo da água. E no centro, numa ilha de pedra elevada acima da superfície, havia uma figura encolhida, imóvel. Eles ainda não haviam visto a medusa. O que viram primeiro foram as cabeças na água. 7 delas. Enormes, reptilianas, cada uma com olhos amarelos e presas longas como punhais, cada uma presa a um pescoço que saía de um corpo único submerso sob a superfície turva. A hidra estava deitada no fundo da câmara inundada, e por um momento pareceu que estava morta, até que uma das cabeças se moveu, virando-se na direção deles com uma lentidão que era mais aterrorizante do que um ataque rápido teria sido. Ficamos na borda, disse Gorhat imediatamente, recuando da entrada para o corredor seco. Fora da água ficamos fora do alcance. Não ficaram fora do alcance. 3 das cabeças se estenderam com uma velocidade impossível para o tamanho do pescoço. Gorhat levantou o machado e cortou uma delas limpo, a mandíbula caindo na água com um impacto que respingou sobre todos eles. A cabeça cortada submergiu, e então, onde havia uma, cresceram 2. Óbvio, disse Sylvain, com o tom de alguém que havia lido sobre isso e que detestava estar certa. A hidra regenera, cortar não serve. Então o que serve? Perguntou Tomás, esquivando-se de uma segunda cabeça que arremeteu na direção do seu rosto. Fogo, disse Mara. Cauterizar o corte, impede a regeneração. Você tem fogo? Perguntou Gorhat, que estava em processo de aparar mais 2 ataques ao mesmo tempo. Não, disse Mara, mas ela tem. Sylvain já estava com as mãos levantadas, pronunciando o encantamento. O problema era o alcance. A hidra estava no centro da câmara inundada, e o feitiço dela era preciso mais curto. Para usar fogo nos pescoços cortados, ela precisava estar perto, e estar perto significava estar na água, e estar na água significava estar ao alcance dos outros 5 pescoços. Eu distraio as cabeças, disse Gorhat. Você entra na água, corta, queima. Você vai morrer. Provavelmente não, sou muito irritante para morrer. O plano não era bom, mas foi o que funcionou. Gorhat entrou na água de forma barulhenta, deliberadamente agitando a superfície, gritando em anão e batendo o machado nas colunas. 5 cabeças se voltaram para ele, atraídas pelo movimento e pelo barulho. Mara ficou na entrada, invocando a proteção de Theron ao redor de Gorhat com uma oração que criava uma barreira sutil, não invulnerabilidade, mas o suficiente para que os mordiscos deslizassem em vez de perfurarem. Sylvain entrou na água pelo lado oposto, em silêncio, com Tomás na frente dela abrindo caminho, e Pip estava fazendo algo que ninguém havia pedido para ele fazer. Enquanto todos estavam focados na hidra, Pip havia pegado do bolso um espelho pequeno, um espelho de bolso que ele carregava para fins que ele nunca explicava a ninguém, mas que, se pressionado, descreveria como utilitários. Ele estava segurando o espelho com cuidado, apontado para a ilha de pedra no centro da câmara, onde a figura encolhida estava começando a se mover. A medusa estava acordando. Ela era maior do que qualquer descrição havia sugerido. Não era o tipo de monstruosidade disforme que você imaginava quando ouvia a palavra monstro. Era quase humana na parte superior. Ombros largos, braços longos, uma postura que carregava séculos de imobilidade transformada em rigidez. Mas os cabelos eram serpentes, dezenas delas, se mexendo independentemente umas das outras. E os olhos eram o tipo de coisa que você não podia descrever sem que a descrição soasse inadequada para o terror real. Eram dourados,
uniformemente dourados, sem pupilas, sem íris discernível, e eles se moveriam em direção a qualquer fonte de som, de movimento, de presença. Não olhem para ela, disse Sylvain, de costas para a ilha enquanto terminava de cauterizar o último pescoço cortado da hidra, que finalmente parou de se mover. Estou de costas para ela, disse Gorath. Eu também, disse Thomas. Eu estou olhando para o chão, disse Mara. Houve uma pausa. Onde está Pip? Perguntou Gorath. Pip estava na beira da ilha de pedra, com um espelho na mão olhando para o reflexo da medusa, em vez de olhar para ela diretamente. Era algo que ele havia guardado quando leu a inscrição na porta lá em cima, aquela imagem de pensamento, de resolução, e que havia ficado na cabeça como um detalhe sem destino até o momento em que a medusa havia acordado e todos os outros estavam de costas. O problema com o espelho era o alcance. Ele precisava estar perto o suficiente para que o reflexo funcionasse como arma, e, para isso, precisava que a medusa olhasse para o espelho. Pip fez o que Pip fazia melhor. Ele jogou uma pedra do outro lado da câmara. A medusa virou a cabeça na direção do som. Pip levantou o espelho na direção dos olhos dela. Por um segundo, nada aconteceu. Depois, lentamente, como se o tempo estivesse engrossando, a medusa começou a endurecer. As serpentes do cabelo pararam de se mover. Depois os braços, depois o tronco, até que ficou imóvel, os olhos dourados fixos no próprio reflexo, petrificada pelo seu próprio poder capturado no vidro. A câmara ficou em silêncio. A hidra estava morta, a medusa estava petrificada. Pip baixou o espelho com mãos que tremiam visivelmente e o colocou devagar de volta no bolso. Nenhum deles disse nada por um longo momento. Foi Gorath quem falou primeiro. Ele estava de pé na água até os joelhos, o machado coberto de sangue escuro de hidra, olhando para o Halfling com uma expressão que, em quem não conhecesse anões, poderia ser confundida com irritação, mas que era, na realidade, o equivalente a não de estar profundamente impressionado. Um espelho de bolso? Disse Gorath. Eu carrego ele há anos, disse Pip. Pra quê? Pip abriu a boca, fechou. Para situações assim. Thomas riu. Era o primeiro som de riso genuíno desde que tinham entrado na floresta. Eles encontraram o artefato no fundo da ilha de pedra, um fragmento de obsidiana encravado numa base de ouro, gravado com os mesmos símbolos que haviam visto na câmara da primeira prova. Sylvain disse que levaria meses para entender completamente o que era. Mara disse que o templo provavelmente deveria ser selado de novo. Thomas disse que o artefato devia valer o suficiente para se aposentar 3 vezes. Gorath disse que queria sair antes que algo mais acordasse. Eles deixaram Vascarete pela mesma rota que haviam entrado. A floresta de Urenvast estava silenciosa como antes, as estátuas paradas nos seus ângulos impossíveis, o musgo crescendo sobre rostos que ainda carregavam expressões de um momento há muito passado. Pip caminhou ao lado de Gorath na volta. O anão não falou. Pip também não. Mas na beira do rio, quando atravessaram para o lado habitado novamente, Gorath colocou uma mão enorme no ombro do Halfling, uma mão que era quase o tamanho do torso inteiro de Pip e apertou uma vez. Não precisou de mais nada. Vascarete permaneceu em pé, como havia permanecido por séculos. Mas dessa vez havia 5 figuras caminhando para longe e nenhuma estátua nova no seu pátio. Se você quer assistir mais histórias assim, se inscreve no canal.